Bom dia, meus irmãos da Confederação, federações de homens, representadas por cada presidente, por cada grupo societário, graça e paz. Hoje coube a mim fazer a reflexão deste dia, representando então a Federação de Homens da Sexta Região. Para quem ainda não me conhece, sou Betão e estou presidente da Federação de Homens então na Sexta Região. E para reflexão no dia de hoje, diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, de tudo aquilo que nós estamos acompanhando, eu gostaria de trabalhar um pouco a respeito de um texto e da vida de um homem que deu a volta por cima, né? E nós vemos que neste momento de pandemia, muitas coisas estão acontecendo, não só na vida secular, mas na vida da igreja como um todo. E uma delas é, muitas vezes, muitos líderes acabam deixando de lado a caminhada, acabam se esquecendo daquilo que Deus fez na vida deles e acabam desvirtuando ou indo por um outro caminho. E nós temos um texto na Palavra de Deus que está lá em Atos, e depois ele conta muitas outras coisas também, mas a respeito da vida de Marcos, né, denominado então João Marcos. E está lá no texto de Atos capítulo 15, os versículos 36 até o 41. E a palavra nos diz assim: Alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Muito bem, para a gente entender um pouquinho esse contexto todo aqui, né, Marcos era filho de Maria e sobrinho de Barnabé e vivia em Jerusalém, no qual, na sua casa, a casa de Maria, é onde se reunia a igreja cristã primitiva, né? E esse menino, então, João Marcos, João vem do hebraico e Marcos vem do romano, né? Cresceu ouvindo e conhecendo a respeito do ministério, da vida de Jesus, das pregações de Jesus. E o desejo desse menino, e futuramente homem, era espalhar então o evangelho entre os gentios. E a gente, na medida que a gente vai estudando a vida desse homem, nós vemos que aparentemente ele fracassou na obra do Senhor, mas com a graça de Deus conseguiu superar as suas falhas, né? Em Atos capítulo 12, a partir do versículo 25 até Atos capítulo 13, versículo 13, nós vemos então o relato de que Marcos acompanhou Paulo na sua primeira viagem missionária. E por motivos não declarados, no final da viagem, esse homem então volta para Jerusalém. Mas a gente vê que ele teve uma segunda chance. E a partir daí, então, nós não ouvimos mais nada dizendo ao contrário do que esse homem fez ou de negativo sobre a vida deste homem. A recusa de Paulo de levar Marcos, então, na segunda viagem, que está relatada nesse texto que eu citei agora, poderia então ter causado um distanciamento permanente entre os dois, mas felizmente isto não aconteceu. Durante os últimos anos de vida de Paulo, Marcos lhe fez companhia permanente, permanecendo ao lado do apóstolo, né, nas horas mais difíceis, né, nos tempos bons, mas principalmente nos últimos tempos, nas horas mais difíceis. Marcos, como nós sabemos, foi o escritor do segundo evangelho sinótico, mas na verdade é o primeiro evangelho escrito por volta de 60, 65 depois de Cristo, né?
E ele teve a participação muito importante de Pedro, que possivelmente tenha sido o seu pai na fé, o seu instrutor, e na qual, nos relatos de Pedro a respeito do ministério, as pregações, a vida de Jesus, Marcos ia anotando tudo e posteriormente então escreveu o seu evangelho. E aí nós vamos vendo nas cartas de Paulo, em muitas delas, após essa desavença, após esse desentendimento, Paulo traz de volta este homem para caminhar com ele, para discipulá-lo, para que ele possa ser alguém fiel ao Senhor e levar a palavra, o evangelho a tantas outras pessoas. Não é? Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua última carta antes dele morrer, Paulo pede então que eles tragam Marcos. E 2 Timóteo 4,11 nos relata assim: pois me é útil para o ministério. Marcos valorizou a sua segunda chance recebida e passou a ser bênção na obra do Senhor, caminhando com Paulo, caminhando com Barnabé e com aqueles demais irmãos à sua volta. E aí eu gostaria que a gente pudesse refletir um pouco, nós como líderes, o que nós temos feito? De que forma nós temos caminhado nas nossas igrejas locais, na nossa igreja regional, na nossa igreja nacional, com relação a alguns irmãos que têm se dispersado, que têm deixado de lado a fé, têm deixado de lado a palavra do Senhor. Cabe a cada um de nós, como líderes, nas nossas igrejas, nas nossas regiões, nos nossos ministérios, fazer uma reflexão muito séria sobre a nossa atitude em relação às pessoas que fracassaram na obra do Senhor. Nós estamos dispostos a dar uma segunda chance a essas pessoas, a esses homens? E quando nós é que falhamos, nós estamos dispostos a dar a volta por cima e nos firmarmos no Senhor? Que essa reflexão nesta manhã, neste dia, possa trabalhar no meu e no seu coração a respeito dos nossos ministérios, da forma como nós temos conduzido, da forma como nós temos trabalhado na obra do Senhor e da forma como nós temos arrebanhado aqueles que estão dispersos e trazido para perto de nós. Que seja um dia abençoado, que seja uma nova semana abençoada na presença do Senhor. Deus os abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus.